aí, consagradas e consagrados! Sejam muito bem-vindos a mais um Xenoncast. O seu papo do Alzone. Do Alzone. Que corridaça que tivemos hoje, hein, Xenon? Foi um belo Chevrolet Monza. Belo Chevrolet Monza? Explique. É Monza, pô, o nome do carro, Chevrolet Monza. Em Monza. Que é Monza. Chevrolet Monza. Corrida hoje, no caso, porque estamos gravando o Xenoncast no domingo, pós-corrida, pra ficar tudo fresquinho aí na cachola. E a gente até tava gravando o Xenoncast muito na segunda-feira, mas a gente preferiu gravar no domingo porque a gente já fica comentando sobre isso, então a gente já junta o útil ao agradável. Exatamente, né? Vamos logo, tá aqui na adrenalina, na emoção. Foi uma corrida eu achei meio modorrenta. Eu gostei bastante, inclusive... né? Você gostou, é claro. Assim, tô muito feliz com essa corrida, né? Nossa senhora, apresentadora nada parcial, hein? Então eu perguntei pro Xenon, falei, eu posso usar minha camiseta que eu assisti a corrida? Pode. Posso usar a capinha que eu assisti a corrida? Pode. Inclusive, aonde que o pessoal pode encontrar essa capinha? Inclusive, essa capinha aqui, gente, é a minha parceria com a GoCase. E você pode comprar qualquer produto no site da GoCase utilizando o cupom GOISADORA, Isadora com Z. Vai aparecer aí na telinha pra vocês. E não precisa ser do Verstappen não, tá? Pode ser do seu piloto do coração, pode ser do seu time do coração também. O cupom vale para time de futebol, uma coisa mais feminina. E eu escolhi do Verstappen, mas tem do Bortoleto agora também, eu vou querer, saiba. Pois é, com essa atitude aí, nós vamos perder nossos torcedores, assim, nossos telespectadores que torcem para outros pilotos, tá? Não, mas para falar minha opinião, eu consigo totalmente esquecer que eu sou torcedora do Verstappen, tá? Duvido. Não, é sério, eu consigo separar uma coisa da outra. Duvido. Vamos ver. Mas vamos lá, o que você achou da corrida? Gostei demais, achei uma corrida assim que, claro, nas primeiras 10 voltas ali, 15 voltas, tiveram mais coisas, aconteceram muitas coisas, inclusive eu gosto de ir anotando para trazer o resumo para vocês, né? Se você não assistiu, e tem gente que gosta de ver só o resumo da corrida porque não tem paciência. Ah, inclusive tem um assunto sobre isso que eu quero conversar com você no final do Xenoncast. Eu sei qual que é. Sim. E depois, claro, que aí vai dando uma ficando mais morna, e quando acontecem os pitstops, acontecem erros, onde a corrida também dá uma movimentada. Então, no mais, comparado com as corridas de Fórmula 1, eu achei uma corrida legal, gostei. Foi uma corrida, pra mim, bem padrão da Fórmula 1. Ou seja, uma corrida morna mesmo. Teve muita movimentação nas primeiras voltas, né? Sim. Com a largada do Verstappen, que ele largou bem com o selo do narrador da Band, né? Inclusive... Larga bem, Max Verstappen. Larga bem Max Verstappen com o selo do narrador da Band, porque ele acabou, né, dando a oportunidade pro Norris colocar por dentro, aí ele jogou para fora, né, deu aquele migué, mas teve que acabar devolvendo a posição. O tempo de reação do Norris foi melhor, né? Foi melhor, o Norris teve uma largada melhor. Desculpa, acho que eu abaixei muito a cadeira aqui. Pronto. O Verstappen jogou duro, né? Duro. E aí depois a pista acabou, né? É bom deixar claro que não é que o Verstappen jogou o Norris pra fora. Mas o Norris... tá vendo? Ele nem tá com a camiseta do Verstappen, ó. Não, mas o Norris tava na posição ali, ainda era asfalto, só que depois o asfalto acabou. Claro. Foi uma jogada dura? Foi uma jogada dura. Foi uma jogada só de campeão que de largada, né? De largada. E aí depois ele deu aquele migué, né? Saindo, cortando a primeira variante, cortando a primeira chicane. Quer dizer, a primeira chicane, na verdade. E aí devolveu a posição, ele devolveu a posição num ponto estratégico. Na reta, já preparando para dar o bote, né? Sim, foi num lugar estratégico, típico do Verstappen e de alguns outros pilotos também. Hamilton não devolve a posição em qualquer lugar. Hamilton e Verstappen são mestres nisso. Sim, são pilotos experientes, né? Mas aí ele acaba... Vamos pro resumo, então? Deixa eu pegar até aqui. Isso foi, assim, basicamente a primeira coisa que aconteceu na corrida, que gerou muita polêmica, porque muita gente queria que o Verstappen fosse punido, aí o pessoal já vai na internet bravo, mas ele devolveu a posição, então vida que segue. Exatamente. Se ele não tivesse devolvido, aí sim, né? Eu acho que ele estava errado, porque claramente ele ganhou vantagem quando ele saiu ali e saiu à frente do Norris, mas como não teve isso, vida que segue. Sim, sim. Então, eu achei importante trazer os pneus para essa corrida, que foram C3, C4 e C5, porque são pneus mais macios, né? O C5 ali era o mais macio que tinha. Esse ano agora teve o hiper macio, que é o C6. Então, isso. Antes do super macio é só esse, mas quase não se usou, né?
o pneu... O C6 ele vai ser utilizado em Las Vegas. Não, o C5. O C5 nesse GP de Monza, então, mas pro quali ano passado mesmo. Eu acho que o ano passado, inclusive, a Chagama foi mais dura, não sei, não lembro. Mas esse ano eles desgastaram menos pneu, né? Então foi possível uma estratégia de uma parada, inclusive muitos pilotos estenderam bastante seus stints. Então foi uma corrida que ficou um pouco travada na questão da estratégia, né? Ano passado as McLaren foram para 2, o Leclerc venceu com uma. Largando de quarto. Então foi uma corrida mais travada na questão de estratégia, só que no entanto nós tivemos uma variação grande assim do tempo de parada, né? Muitos pilotos, por exemplo, pararam na última volta praticamente, como o Behrman, como o Stroll, porque largaram de pneu duro. Sim. E as McLarens mesmo, né, indo até o final quase. Esperando ali um safety car. Então, na verdade, eu até falei que a primeira coisa foi a questão do Verstappen, mas a primeira coisa mesmo assim importante ali que aconteceu foi que, infelizmente, o Hülkenberg teve que retirar o carro na volta de apresentação. Então, você lembra o que aconteceu? Problema hidráulico. Então, assim, triste, né? Já ali a corrida já começou ruim para Sauber e pior ainda para o Hülkenberg. E aí depois teve a largada do Lando Norris. Eu vou colocar aqui bem minha capinha para vocês ficarem olhando para ela com vontade de comprar. Depois que aconteceu isso, do Verstappen devolver a posição para o Lando Norris, o Norris conseguiu ultrapassar o Max Verstappen na volta 4. E aí, eu achei que Verstappen fez uma pole linda, conseguiu bater o recorde, né? De volta mais rápida, em velocidade média. Isso. E eu não esperava essa vitória do Verstappen hoje. Então, quando o Norris passou ele nessa volta 4, eu pensei, não, agora já era. Ele vai embora e não vai conseguir. Mas não, o Verstappen conseguiu depois pegar a posição do Norris de novo e liderou a corrida. E nisso estava acontecendo uma briga bonita entre o Piastri e o Leclerc. Sim. Foi um passa e repassa, né? Na primeira volta mesmo, o Leclerc se aproveitou da bagunça ali na primeira chicane e ultrapassou o Piastri. Só que aí o Piastri repassou ele por fora, né? Numa ultrapassagem muito bonita na primeira perna de lesmo, se eu não me engano, né? Depois da segunda chicane, por fora, ultrapassagem bonita e depois... o Leclerc ultrapassou, né? Repassou o Piastri. Então foi uma disputa legal, né? O Piastri perdeu um tempinho ali. E limpa, né? Uma disputa limpa também. Só que no final das contas, a Ferrari do Leclerc não tinha condição, não tinha ritmo para sustentar, né? Aquela disputa e logo o Piastri despachou o Leclerc e foi embora. E infelizmente, né? Porque ali a torcida da Ferrari em Monza é uma coisa linda de se ver. Se você não torce pra Ferrari... Não, mesmo que você não torça pra Ferrari, assistindo aquilo ali é de arrepiar. Dá vontade, viu, de torcer. Eu acho que se eu fosse pra Monza, eu ia me vestir toda de vermelho, assim, só pra entrar no meio da galera torcendo, porque ali é bonito. É a única equipe que tem torcida de verdade, vamos dizer assim. É como se fosse uma religião ali, né? Uma coisa muito incrível. Firme. E aí depois dessa disputa, Piastri permaneceu à frente, né? Porque tem um carro superior. E aí o Verstappen seguiu liderando... E dando volta mais rápida em cima de volta mais rápida. Tem até aquele meme dele soltando voltas mais rápidas em cima disso. E na volta 15, ele já estava a 4,2 segundos na frente do Norris. Eu não esperava isso. Nem eu, não esperava também. Na minha opinião, eu tinha... Na minha previsão, as McLarens iam despachar, né, o Verstappen logo cedo. O Verstappen talvez se manteria um pouquinho, mas talvez na quinta volta as McLaren já iam despachar o Verstappen e eu lá se comboiando até o final, né, e o Verstappen ia se segurar para conseguir pelo menos um pódio. Porque eu esperava uma Ferrari mais forte, eu esperava um pódio da Ferrari com o Leclerc. Eu esperava uma pole do Leclerc. O Leclerc foi minha aposta para pole nessa corrida. Justamente, mas no final das contas o carro estava muito bom também, o Verstappen, né, fez o seu trabalho, piloto excepcional. E, cara, foi um resultado um pouco surpreendente, né? Sim, com certeza. E qual foi a corrida que aconteceu isso? O Verstappen fez a pole e depois as McLaren ganharam. Acho que ele chegou em quarto. Eu não lembro foi agora esse também. Ano. Foi, mas foi alguma... Eu também não lembro Eu agora. esperava que acontecesse isso. Não lembro qual foi a corrida. Comentem aqui se você
pesquisou ou lembra. E daí tá. Aconteceu isso, Verstappen na frente, inclusive teve uma hora que ele chegou a ficar a 19 segundos na frente do Norris, mais no final da corrida, que a gente vai falar disso. Eu fiz uma foto, eu vou deixá-la aqui pra vocês mas foi bem circunstancial, né? Mas foi 19 segundos, uma coisa que a gente não... Na volta 13, o Bortoleto tava muito bem, a gente também tem que falar do Bortoleto nessa corrida, que ele largou muito bem, foi sua melhor posição de largada desde sua estreia na Fórmula 1, que foi agora, né, esse ano. Então, ele largou em 7º lugar. E ele se manteve ali, ficou entre o Hamilton e o Alonso. Até comentei com o Xenon, falei, pensa você no seu ano de estreia ali, disputando entre Hamilton e Alonso. 9 títulos mundiais. Entre 9 títulos mundiais. Incrível. Mas, como ele estava mais lento em relação aos outros, deu um trenzinho de DRS gigantesco ali até o 15º colocado. Acho que foi em média ali uns 8 a 9 carros no trenzinho de DRS do Bortoleto. Ainda bem que era ele que estava liderando esse trenzinho. E aí depois começaram algumas paradas. Bergman parou, Tsunoda parou. E essas paradas foram em torno da volta 20, 19, 20, 21. Porque aí Alonso também parou. E é importante falar sobre esse pit stop do Bortoleto na volta 21, porque foi aonde a Sauber errou com ele, porque fizeram um pit stop muito lento, ele estava à frente do Alonso, e o Alonso conseguiu fazer a Aston Martin conseguiu fazer um pit stop mais rápido no Alonso. O que aconteceu nisso? Alonso passou o Bortoleto nos boxes. Foi triste de ver. Mas tem um ponto também. O Alonso, ele fez uma aproximação para o pit muito mais eficiente que o Bortoleto. Sim, o Bortoleto freou muito. Exatamente, o Alonso não tava, mais de um segundo atrás, eu acho, mas tava mais de um segundo, tava no DRS ali do Bortoleto, um segundo no máximo. Só que na entrada do box, o Alonso entra no box colado na traseira do Bortoleto. Ele trava tudo, igual o Leclerc fez também na sua entrada de pit. Então, o Bortoleto ali, ele aprendeu uma lição, né? Ali ele aprendeu porque o Alonso encostou bastante. Talvez, se o Bortoleto tivesse feito melhor a sua aproximação de pit, talvez a estratégia, o pit mais lento da Sauber não teria provocado essa situação dele perder a posição pro Alonso, né? Só que assim, infelizmente pro Alonso, mas felizmente pra gente, né? O carro do Alonso quebrou a suspensão ali voltas depois. Então é isso. E isso foi bom, né? Foi bom pra gente, já vai... Isso aconteceu na volta 25, tá? Porque aí tá, Alonso passou o Bortoleto. Na volta 22, o Verstappen já estava 6 segundos do Norris, eu fui colocando. Só dar parênteses antes de você falar do Verstappen de novo, que só para destacar, é que nesse momento, os pilotos mais na frente, que tinham largado de pneus médios, eles pararam, né? Porque muitos pilotos largaram de pneu duro, muitos mesmo. Muitos. Então, tipo Stroll, tipo Bergman, tipo Albon... uma galera largou de pneu duro. Tô descendo. Uma galera largou de pneu duro e outros foram de pneus médios, principalmente os que estavam largando ali no top 10 para cima. Top 10 para baixo estava mais de pneu duro. Então, essa galera que estava de pneu médio foi parando, né? Inclusive também o Antonelli, que demorou um pouquinho mais para parar. O Antonelli esticou mais seu stint. E aí ficou uma galera na frente, uma galera ali com pneus duros que iam parar mais tarde, né? É bom deixar isso claro, porque teve essa diferença. Não foram poucos pilotos que largaram de pneus duros, foram muitos, né, para fazer a estratégia reversa. Sim, nessa hora, quando eles começaram a parar, né? Tanto que a parada do Antonelli foi na volta 29. Russell 28, Antonelli 29. Isso, né? Antonelli esticou bastante. Sim, voltando ao Bortoleto, então quando ele saiu ali já com o Alonso na frente, o Lawson também passou ele. Então ele perdeu 2 posições no pit stop. Mas logo ele repassou o Lawson. Logo ele repassou o Lawson, né? Mas assim, é importante falar, porque tem muita gente já brava com a Sauber, com o pit stop do Bortoleto. E brasileiro, a hora que acontece alguma coisa assim, ele já vai correndo lá nos comentários da Sauber. Faz isso não, gente. Eles vão começar a ficar com raiva da gente. Não, não foi um desastre também. Foi um pit stop de 4 segundos. Vamos combinar que já aconteceu coisa muito pior que essa Sauber fez com o Bortoleto. Então, dessa vez não foi nada comparado às outras vezes. Também, eu acho que ele entrou muito lento no pit. Ele errou um pouquinho na aproximação. Ainda bem que ele tem o Alonso do lado dele pra ensinar ali. Né? Depois com certeza ele vai chamar o Bortoleto ali depois no cantinho, conversar, ensinar. Quando você chegar ali, você não faz isso, meu filho. Porque ele é o pai não oficial do Bortoleto. Então, aí aconteceu isso, né? O carro do Alonso quebrou.
na volta 25, quebrou a suspensão dianteira, teve que retirar o carro. Nesse momento eu achei que teria uma bandeira amarela, mas eu acho que como quebrou ele perto da entrada dos boxes, ele conseguiu já levar o carro e não precisou ter bandeira amarela. E nesse momento também eu achei que poderia ter outra bandeira amarela pela quantidade de brita que estava indo para o meio da pista. Muita gente passava ali, né? Muitos pilotos. Era na segunda perna de Lesmo. Segunda perna de? Lesmo. Antes da primeira reta de DRS. E eu achei que aconteceria isso, porque no quali tiveram que parar para poder limpar a pista, mas não colocaram bandeira amarela não, porque isso aí ia ajudar bastante o piloto, né? Então ia mexer bastante na corrida também. Na corrida, esses detritos de brita, de grama, de areia, na corrida é muito difícil eles pararem para limpar. Eles param mesmo para limpar quando são muitos detritos de carro. Sim. Porque aí sim esses detritos podem estragar os carros. Sim. Mas depois das paradas, Sainz parou na volta 31, então muita gente levou o pneu, como o Xandão falou, né? Levou o pneu para muito depois da metade da corrida. Uhum. Então, muito para uma parada só. E aí, na volta 35, eu achei interessante pontuar isso, foi o Leclerc, que ele parou e depois ele reclamou com a equipe, né? Ferrari sendo Ferrari. Falou, por que vocês me pararam se eu não tinha nenhum risco de ser ultrapassado? Explica. Assim, talvez... O que pode pensar? Pode pensar que também não tinha muito o que fazer ali, sabe? O que ele ia fazer também? Tudo bem que o Russell tinha parado antes e o Russell não apresentava um risco de dar um undercut no Leclerc. Mas também não tinha muito o que o Leclerc fazer. Ele não ia chegar no Piastri. Ele não ia ser ultrapassado pelo Russell. Os ponteiros, o Verstappen parando também, eu acho que voltaria na frente dele. O Verstappen não sei se já tinha parado. Não, o Verstappen parou depois. Ele poderia esperar para um safety car, né? Só que ele não estava numa posição aonde ele ganharia alguma coisa esperando o safety car. E também não nos foi informado sobre a questão dos pneus. Vai que já estava na hora mesmo de trocar. Eu não entendi como uma chamada de atenção do Leclerc. Eu entendi como um questionamento. Por quê, né? O que aconteceu? E aí, na volta 38, foi quando o Verstappen parou, que ele estava de pneu duro. E ele colocou o pneu duro. E aí, lembrando que nessa volta 38, Monza é um circuito com 53 voltas. Então, já estava quase indo para o fim a corrida. Na volta 51, foi quando aconteceu a batida entre Sainz e Berman. Eles bateram, mas seguiram. Eu também achei que ia ter outra bandeira... Outra não, né? Achei que teria uma bandeira amarela, porque essa corrida teve várias situações que poderiam ter bandeiras amarelas. Essa já foi a terceira que eu mencionei aqui, mas não aconteceu. Porque eles bateram e seguiram a vida. Depois foram pro box, trocar algumas peças. Tanto que nenhum teve que retirar o carro, né? Não, depois eles resolveram ali nos box, com os engenheiros, né? Engenheiros, não, com os mecânicos. Uhum. E vida que segue. Um incidente foi anotado. E aí, depois até quero trazer sobre isso, porque muita gente falou que a culpa era do Sainz, outro falou que era do Berman, mas isso eu quero comentar mais à frente. Tá bom. Vamos fazer o resumo da corrida. Tá terminando o resumo. E aí, na volta 41, o Bortoleto passou Gasly. Eu achei essa ultrapassagem muito bonitinha de ver. Gostei de ver o Bortoleto brilhando nessa corrida. E finalmente o gráfico dos Hulks voltou nessa corrida. Apareceu lá no cantinho que o Bortoleto nessa corrida, ele era o melhor entre os Hulks. Mais uma vez. Seguida, né, na verdade. Que é a outra corrida também. Na última? Foi. Não, na última foi o Radiar. Não, então na penúltima. Desculpa, foi na penúltima. E ele ultrapassou na volta 43, o top 6 estava assim. Verstappen... desculpa. No top 6, né? Já tô falando o resultado da corrida. O top 6 estava Norris, Piastri, Leclerc, Russell e Hamilton. Por quê? Só faltava a McLaren parar na volta 43. Eu acho que eles estavam esperando essa bandeira amarela aparecer, talvez por causa... Eu acho que o Zac Brown tava lá ligando pra FIA, olha, a gente tem que limpar essa pista, meus pilotos estão reclamando dessa pista desse jeito, porque não tinha parado nem Norris e nem Piastri. Não aconteceu, e na volta 47 que o Norris foi parar, ou seja, ele parou quase 10 voltas depois do Verstappen, né? Porque a gente esperava que Verstappen ia parar
Logo, o Norris também ia parar, porque ali eles estavam disputando. Mas não aconteceu. O Norris conseguiu segurar mais e colocou o pneu macio. Só que o que acontece? O pit stop dele foi lento, né? Pararam o primeiro Piastri e depois pararam o Norris, não foi? Exatamente. Na verdade, o pit stop do Norris não foi bom. Porque assim, primeiro pararam o Piastri. Sim. Antes do Norris, tá? Uma volta antes. 46. Com a justificativa de defender a posição do Piastri com relação ao Leclerc. E aí deu no que deu. Também a gente vai falar disso. Volta 48 foi quando o Verstappen estava liderando. E aí na volta 49 aconteceu o que eu chamo de maior cachorrada da McLaren. Mandaram trocar a posição. Eu vou ser totalmente transparente sobre a minha opinião nisso aqui, porque eu achei uma palhaçada. Mandaram trocar a posição, porque como o Piastri parou primeiro, ele saiu à frente do Norris. E o Norris pediram para trocarem de posição. Volta 53, Verstappen ganhou. Antonelli tomou a punição de 5 segundos. E isso, Bortoleto, que é importante terminar também sempre falando, terminou em 8º. Bora, Shannon, comentar sobre tudo isso. Tá, então vamos por partes, né? Quer comentar o que primeiro? Vamos já dessa parte do final, dessa troca, de mandar trocar de posição, porque eu já peguei ar só de lembrar. Bom, a McLaren, novamente, né, mais uma vez, ela se coloca numa posição arriscada. Numa posição, ela toma uma atitude que não é convencional na Fórmula 1. Qual que é essa atitude? De você parar primeiro o piloto que está atrás, que está em desvantagem. Principalmente numa situação onde esses dois pilotos estão um atrás do outro na pista. Eles estão em posições ali próximas. Então, eu achei isso completamente errado da parte da McLaren, porque já deu errado, por exemplo, na Hungria. Na Hungria, ano passado, onde foi a primeira vitória do Piastri, né? O Piastri estava liderando a corrida de ponta a ponta, só que aí a McLaren faz o Norris aplicar um undercut no Piastri, porque eles pararam o Norris, alegando que, temos que parar você, para você se proteger. Se eu não me engano, eu acho que era do Hamilton, para te proteger do Hamilton. Beleza, só que nisso, eles demoraram muito para parar o Piastri, se não me engano, e o Piastri acabou voltando atrás do Norris. Aí o Norris demorou bastante, uma reclamação no rádio, muita discussão no rádio. No final, o Norris acabou devolvendo a posição para o Piastri, né? E aí, para manter a paz no ambiente. O que eu acho disso? Eu acho assim, o piloto que está à frente, ele tem a preferência da estratégia. Ele para primeiro. No caso, parar primeiro é melhor? Sim, então o piloto que está à frente para primeiro. Principalmente quando você tem esses dois pilotos seus estão um atrás do outro na pista. Ainda mais quando tem uma distância de 3 segundos entre eles. Foi o que eu comentei. Cara, tem 3 segundos de diferença entre o Piastri e o Norris. Se nada acontecer, nada acontece, feijoada, nada acontece, o Norris, o Piastri parando antes do Norris já é perigoso. Ele dá um undercut no Norris. Claro que não é, assim, é mais difícil porque Monza é uma pista muito curta, então o undercut e os pneus não estavam desgastando tanto, então o undercut não é tão poderoso. Mas mesmo assim, são 3 segundos somente. Lembra que eu falei? Cara, se der algum pepininho pequenininho no pit stop do Norris, ele volta atrás do Piastri. Eles voltam batendo roda. Sim, e eu acho que isso ia acontecer. Se eles tivessem chamado o Norris primeiro, que era o piloto que estava na frente, uma hora ia acontecer. Eles já estavam chegando um no outro ali. Não, mas ia ter disputa, só que eu acho que a McLaren não quer disputa. Eu não acho que ia ter disputa. E se eles realmente não quisessem disputa, eles deveriam ter parado o Norris antes, justamente porque o Piastri estava se aproximando do Norris. Mas eu não acho que o Piastri ia se aproximar ao ponto de conseguir ultrapassar, por exemplo. Mas assim, se você não quer disputa, você para o Norris primeiro e mantém o que está aí. O que está aí é o seguinte, quem está na frente para primeiro para ter a vantagem da estratégia. Mas não tem como a McLaren saber
que não tem como a McLaren adivinhar que vai dar problema no pit stop. Óbvio que não tem. Mas que eles erraram, tem como saber, né? Eu achei que você ia falar isso. Não. Eles erraram. Pra mim, eles erraram. Mas assim, então o que você faz? Você para o Norris primeiro. Se o Norris para primeiro, ele ganha tempo ali na volta de saída do box, né? E esse tempo que ele ganha em cima do Piastri, talvez já anularia um possível problema no pit stop do Norris. Ou seja, é a opção mais segura possível. E o Leclerc nem estava tão próximo assim do Piastri. E no rádio eles até usaram a justificativa do GP da Hungria, né? Você lembra? Não, vamos tentar manter. Pois é, mas pra que fazer isso? Não tem necessidade. E outra coisa também, eles demorando tanto para parar, tudo bem, foi uma aposta legal da McLaren. Só que eles demorando tanto para parar eles, também deixaram os pilotos, deixou o Piastri meio vulnerável ao Leclerc. Na minha opinião, não estava. Mas nossos pilotos vão ficar vulneráveis. Vamos ver o seguinte, vamos parar um pouco antes. Vamos parar um pouco antes o Norris, primeiro, e depois um pouco antes o Piastri. Uma volta antes. Mas eu acho que eles estavam esperando ali realmente uma bandeira amarela, demorou, acho que foi erro da equipe. E pra mim é como se fosse aquela coisa assim eu não tenho filho preferido. Aí você chega lá, tá a foto de um filho desse tamanho no quadro e a outra numa fotinha 3x4. Não, aí você tá... Sim, eu estou... Você tá viajando, né? Não, viajando não. Não, aí você tá inventando. Tô não. Não, aí você tá pulando corguinho. Não tô. Tá sim. Eu não tenho como provar, mas eu acho que eles têm preferência sim no Lando Norris. Ué, mas como? Se o Piastri, ele colocasse o pole na mesa, ele ficaria na frente do Norris? Somando mais 3 pontos. A gente não sabe o que acontece ali atrás. Vai que o Piastri ele tem alguma coisa, alguém fala, não, gente, mas sei lá, se você colocar na mesa, a gente pode cancelar seu contrato, a gente sobe outra pessoa, a gente não gosta disso. Se tiver alguma briga, você que vai rodar, porque o Lando Norris está aqui há mais tempo. Eu sou da teoria da conspiração mesmo, cria um monte de coisa. Não, mas não existe isso. O Piastri é um ótimo piloto, se ele sai da McLaren... Claro que ele vai para outro, só que ele tá na equipe que tem o melhor carro. Se talvez ele não queira sair mal como o péssimo colega de equipe, o péssimo piloto não, né? O péssimo parceiro ali de equipe. Não. Porque eu acho que ele tinha sim que ter se posicionado. Porque não é só quem vai ficar na frente. Não, eles estão disputando campeonato. Ele tem sim que colocar panca ali e falar, olha, não gostei. Porque na situação da Hungria, Lando Norris deu a posição para ele. Só que você viu a cara do Lando Norris? Ele deu entrevista bravo, ele ficou sem sorrisinho no pódio. Então, quando acontece com o Norris, ele ainda assim consegue mostrar o descontentamento dele sem pensar tanto no coleguinha dele. Agora, quando isso acontece com o Piastri vai ali na tranquilidade. Claro que vai da personalidade de cada um, só que eu acho que quando você disputa um campeonato, você tem sim que falar, não vou ceder a posição. Se ele quiser, ele vem cá e me ultrapassa. Tá, mas no final das contas, os dois cederam a posição. Nas duas situações. Mas eu estou criticando isso. Aconteceu, mas eu estou criticando. Mas você está criticando muito mais o Norris porque ele ficou de blá 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 com a equipe, ele demorou várias voltas discutindo no rádio. Então, e o Piastri não, e sendo que o Piastri é o líder do campeonato. Eu não estou criticando a DR no meio do podcast. Mas é porque no final das contas, o final foi o mesmo. No final, o Piastri deixou o seu rival de campeonato passar ele mesmo, ok, foi um erro da equipe, beleza, mas eu tô disputando o campeonato contra esse cara. No final das contas, o Piastri aceitou de forma ainda mais passiva, na minha opinião. Pelo menos o Norris, naquela situação da Hungria, ele discutiu com a equipe. Ele demorou muito mais para devolver a posição, discutiu. Justamente o Piastri, beleza, toma aí. O que eu estou falando eu não concordo com essas ordens de equipe. Eu acho que nenhum tem que ser deposição. Tá, mas é porque você tá falando de um jeito como se eles estivessem dando preferência pro Norris. Não tô entendendo. Não, eu acho que eles sempre dão preferência pro Norris. Ah, beleza. E é a sua opinião. Eu não compactuo com isso de jeito nenhum. E tanto que na outra corrida eu acho que o Norris não tinha que ter dado a posição pro Piastri, porque ele que tava disputando mais ali com o Verstappen. Pois é, também então, acho. Então, eu acho assim, eu sou totalmente contra a ordem de equipe. Eu acho isso uma coisa horrorosa. Eu acho que se o piloto tá na frente e o coleguinha quer passar, o colega da equipe, então ele que ultrapasse. Eu não vou tirar o pé pra ele passar. A não ser que vale campeonato,
Vale, então beleza. Então vamos ver se você quer. O acordo que eles fazem lá. Mas ainda assim eu acho que não tem que ter não, sabe por quê? Se ele tá disputando o campeonato, se ele é tão bom assim, então que ele ultrapasse na pista. Ordem de equipe, não. Assim, eu achei muito assim, uma atitude muito anti-corrida o que aconteceu hoje. De novo, mais uma atitude assim muito que para mim não vai contra a competição. Que é onde você tem o líder do campeonato abdicando da posição de pista dele para o vice-líder do campeonato, porque são da mesma equipe, porque temos que manter a paz. Não é assim, cara. Eu entendo que o Piastri então por que você acha que eles passaram? Eu entendo que o Piastri, assim, é claro que eu tô falando isso, mas aí a gente tá colocando a culpa toda no piloto, tá? Não pode colocar a culpa toda no piloto. Porque não, eu coloquei a culpa na equipe, porque a ordem de equipe, sim, a ordem vem da equipe. Certo, mas é o seguinte, o piloto ali, ele contrato, tem que seguir o contrato, ele passa a semana inteira escutando dos seus managers, dos seus superiores que tem que preservar, que o mais importante é a equipe, tem que preservar a paz de ambiente, o resultado é coletivo, né? Temos que pensar na equipe e tudo mais. Sim, o piloto eles passa a semana inteira escutando isso, o engenheiro no rádio falando não, devolve a posição, porque é o correto a se fazer, porque é o certo a se fazer. Então assim, querendo ou não, ele acaba, vou fazer isso mesmo, tá? Eu não tô colocando a culpa inteiramente no piloto, não. Até porque o maior problema aí é a McLaren ficar colocando os seus pilotos nessas posições, nessas situações constrangedoras. Sendo que é só fazer o feijão com arroz, uma coisa simples que a gente vê, que você vê acontecendo na Fórmula 1, desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1. Quem está na frente, na corrida, tem a preferência da melhor estratégia. E esse é o justo. Ele não está na frente na pista, porque você vai dar uma estratégia melhor para o outro piloto que está atrás, para fazer esse piloto que está atrás te ultrapassar. Sendo que existe igualdade, na McLaren não existe igualdade de condições, papaya rules. Então... Aí vem a pergunta de novo, por que eles fazem isso? Porque eles favorecem a um piloto ou não? Mas favoreceu quem? Favoreceu o Piastri dessa vez? Não foi não? O Piastri que foi parado antes. Mas quem ficou em segundo depois? Não, mas eu tô falando que nessas situações... Tá, mas ele ficou em segundo, só que assim, eles também não foram justos, não, lá na Hungria. Eles pediram mas eu acho que esse papo eles pediram lá pro na Norris. Hungria. E agora, como é que vai ser agora? Então tá, agora ficou kit. Vamos ver a partir das próximas corridas o que vai acontecer. Vai acontecer porque agora já ficou kit. Vamos ver daqui pra frente. Não, vai acontecer que é isso, pronto, acabou. Vai acontecer que eles têm as mesmas condições. Eles são pilotos que os dois têm igualdade de condições na pista. Só que o problema é que a McLaren quer inventar moda. Ela quer maximizar os seus resultados como equipe. Beleza, mas você tá atrapalhando. A disputa dos pilotos está atrapalhando o espírito da competição, que é os dois competindo. Acabamos vendo o quê? De novo, com a McLaren, acabamos vendo de novo um piloto abdicando da vitória. Quer dizer, não da vitória, mas assim, um piloto lá na Hungria abdicou da vitória para manter o resultado da equipe, porque a equipe queria maximizar os seus resultados. E hoje, novamente, porque a equipe queria maximizar os seus resultados com os dois pilotos, nós vimos aí o líder do campeonato abdicando da posição para o P2. Então, é uma cultura muito corporativista na Fórmula 1, muito corporativa, de que o mais importante é o resultado da equipe, das ações, para crescer as ações, para pagar os acionistas, sabe? Sei. Deixa passar, eu sei lá. É uma coisa assim que é muito mais complicada, que a própria Fórmula 1 está sofrendo com isso. Toda corrida tem vários rádios de deixa ele passar porque ele está em outra estratégia, sei lá. Vamos aguardar os próximos capítulos. E sobre isso da Fórmula 1, eu até queria comentar com você também sobre essa questão que foi levantada essa semana de diminuírem as corridas, principalmente pensando no público jovem. Uma cagada, né? Você quer falar então sobre o Stefano Domenicali, né? Que ele disse que as corridas precisam ser mais curtas. Sim. E tal. Pensando no público jovem. O público jovem, assim, claro que eles querem conteúdos mais curtos, né? Vídeos curtos.
não conseguem prestar atenção, corrida chata, aquilo e isso. Só que assim, o que eu posso dizer? Problema deles. Problema deles, exatamente. Cara, vocês querem um esporte, é igual um filme. Vocês querem um filme que a todo momento tenha um plot twist, que a todo momento tenha alguém tomando tiro, sei lá, né, ação o tempo inteiro. Não, o filme ele segue uma narrativa. Ele tem um arco de cada personagem, ele tem um crescimento do protagonista, situações, até o clímax do filme e o seu encerramento, o seu fechamento, né? Assim, é uma Fórmula 1 também, uma corrida de carros. Tem a largada, tem um momento ali depois que o pessoal espera para ver qual vai ser a melhor estratégia, aí começam os pit stops, tem o safety car, que já é uma situação, bandeira amarela, virtual safety car, que são as situações que você não consegue controlar. Então, assim, tem um roteiro. A verdade é que não é TikTok. Se você quer ver coisa curta, você vai pro TikTok. Porque quem realmente é fã do esporte, na verdade faz a reclamar. Nossa, mas já acabou. Inclusive, quando nós fomos nas corridas de endurance, eu e o Xenon, a gente ainda tava falando, nossa, olha que bom. Porque são horas, e isso lá em São Paulo, são 6 horas de corrida. E essa é uma das corridas mais curtas comparadas a endurance, porque tem corridas, né, de 24 horas. Uhum. Então, para quem realmente é fã do esporte, a gente gosta de ver a corrida, a gente quer ver carro na pista. Se você quer ver cortes da corrida, espera a corrida acabar e vai lá pro TikTok, vai pro Twitter, ver vídeos curtos, vai pra quem faz resumo no Instagram, vem aqui assistir o Xenoncast, que a gente tá comentando tudo que acontece, porque eu acho que chega a ser um desrespeito com um torcedor que torce há muitos anos. Principalmente porque não tem corrida toda semana. Até o Fernando Alonso falou, você não vê ninguém diminuindo o tempo dos jogos de futebol porque para atingir o público jovem. Se você quer acompanhar aquele esporte, acompanhe da forma que ele é. Você não precisa esperar que mude para atrair o público jovem. Até porque se um público desse, que é tanto um vídeo curto, tá procurando tanto por coisas rápidas, essa sensação rápida, a mesma rapidez que ele vai assistir a corrida e vai gostar de Fórmula 1, ele vai sair e vai se interessar por outra coisa. Porque a gente sabe que Fórmula 1 tá no hype por causa da série e tudo mais. Mas os fãs de verdade vão ficar. E aí, no caso, a gente vai sofrer depois as consequências de uma gestão que tá pensando em um público novo, né? Então, acho que não faz parte do legado da Fórmula 1. Às vezes eu acho que o Stefano, ele tá querendo, na verdade, dar uma acelerada no processo de colocar mais sprints. Então, ele começa falando assim, podemos pensar em corridas mais longas, mais curtas. Aí o pessoal, como nós aqui, reclamamos bastante, ficamos histéricos, indignados. Não, então beleza, não vamos diminuir as corridas principais, mas vamos colocar mais sprints. Beleza? Aí todo mundo fica feliz, satisfeito com essa decisão, entendeu? Pode ser, na minha opinião, uma estratégia justamente para emplacar mais sprints, até porque fazer tipo um modelo que é na MotoGP já. MotoGP, ela de uma vez ela foi lá e colocou sprint em todos os finais de semana. Todos os finais de semana de MotoGP tem sprint. E no MotoGP vale mais do que da Fórmula 1? Porque a Fórmula 1 o piloto ganha igual, o Hamilton ainda não tem vitória na Ferrari. Tadinho, gente, ele ganhou um sprint. não conta, não. Não conta como corrida, então pra que tem? Acho que não conta, é só corrida sprint. E no MotoGP? Conta, acho que no MotoGP não conta, eu acho. Não. Dá um Google conta aí. Mas... A vitória na sprint do MotoGP. Inclusive, gente, ano que vem vai ter MotoGP aqui em Goiânia, hein? A gente tem que ficar por dentro do MotoGP. Exatamente. Não soma ponto. Não quer dizer, não soma pra estatística. Injusto. Ainda mais da moto, que eu acho super perigoso. Não, mas não conta, né? Não conta. Então, é isso. Esse era um dos pontos que eu queria trazer pra falar sobre essa questão de diminuir. Mas é uma estratégia, né? Eles colocam uma situação muito pior do que possa acontecer pra que a gente se contente com aquilo que eles realmente querem. O que eles querem se conforme, né, na verdade. O que eles querem é acabar, basicamente, com o treino livre. Para eles, o treino livre é uma perca de tempo. Uma perda de tempo, porque não está acontecendo nenhuma disputa. E para quem a justificativa deles é que para quem está no autódromo, eles não veem os carros, né? Então, eu acho, na verdade, que assim, se você for colocar na ponta do lápis... 2 horas de treino livre na sexta-feira,
você vê muito mais carro do que 1 hora de treino livre mais um qualify de sprint. Só que, no entanto, no sábado você vai ter, né? Você vai ter uma corrida sprint, já uma corridinha, e de novo mais um qualify. Então, assim, você tem muito mais ação na pista. De fato, os pilotos eles passam mais tempo disputando. Mas disputando até que ponto, por exemplo? Na corrida sprint, os pilotos eles não vão com muita garra para a corrida, porque eles sabem que podem perder muito. Se eles baterem o carro ali, vai ter que arrumar o carro, sendo que daqui a 4, 5 horas tem um qualify para a corrida principal. Tem mais. Outra situação, tem muitos pilotos que muitas equipes estão utilizando a sprint mais para acertar o carro, até porque agora eles liberaram, né? Você pode ajustar o carro depois da sprint, fazer um ajuste no carro antes do qualify da corrida principal. Então, muitos utilizam o sprint para ajustar o carro, fazer um acerto final. Então, eu não sei, cara. Eu acho assim que, no geral, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vão ter mais corridas sprint, no final das contas, e é isso, né? Menos treinos livres, até porque hoje em dia, com as tecnologias de simuladores e tudo mais, os carros chegam muito prontos pro final de semana. Chegam muito prontos, sabe? Então, que vale ponto. Então, que faça valer os pontos. E assim, se a corrida tá chata, se não tá tendo ultrapassagem, aquilo, blá, 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 cara, tem que colocar a culpa também nos carros, tem que colocar a culpa no modelo, no regulamento. Não pode ter disputa? Assim, o que é a disputa? Vocês querem o quê? Disputa por vitória ou ver ultrapassagem na pista? Sim, é muito complicado, porque se você for olhar outras categorias que as pessoas acham assim, nossa, é muito disputado. Não é tão disputado assim, igual NASCAR. Vou falar na NASCAR, né? NASCAR ali tem muita ultrapassagem. Beleza, mas tem corrida que um piloto, ele ganha de ponta a ponta, assim. Igual o Relâmpago Marquinhos. Igual o Relâmpago Marquinhos. Ah, beleza, mas aí tem uma bandeira amarela, ele acaba perdendo a corrida na última relargada, porque teve bandeira amarela. Mas assim, você entende que teve uma bandeira amarela, e aí ele acabou perdendo na relargada? Show! Ah, mas na NASCAR um carro muito pior, um carro que não é o de ponta consegue vencer. Aí sim, talvez vamos pensar nesse sentido. Mas tem corridas na NASCAR que o cara, ele lidera tudo, se fica tipo assim, se o circuito é muito curto e fica ali 30, 40 voltas em bandeira verde, sem bandeira amarela, o primeiro colocado tá colocando volta no quinto, entendeu? Acontece isso muito na NASCAR, quando chega alguém muito dominante. Isso na NASCAR, onde os carros são iguais. Onde o que difere é o ajuste fino ali de suspensão, de pneus, ajuste de motorização, mas o motor é o mesmo, entregue. O carro é o mesmo para todo mundo. Imagina numa Fórmula 1 onde cada equipe faz o seu próprio chassi. Tem vários fornecedores diferentes de motores. Os carros são diferentes, muito diferentes, filosofias diferentes. Então, assim, é difícil vocês querem conciliar o que vocês querem. Vocês querem o quê? Sabe? O que vocês querem? Não dá para conciliar com a Fórmula 1 também, né? Vamos fazer carro igual, Fórmula Indy. Fórmula Indy aí, beleza, vamos virar uma Fórmula Indy então, vamos deixar tudo igual, os carros. Mas mesmo assim vão ter equipes que vão ser melhores, vão ter pilotos que vão ser melhores. Sim. E acho também que é isso que você falou, né? Igual o tamanho do carro também influencia muito, mas enfim, aí vai ver outro esporte, né? Eu acho que assim... são muitos... É porque, infelizmente, não dá pra agradar todo mundo. Então, da mesma forma que tem gente que tá contente com isso, tanto faz, tá satisfeito, tem gente também que vai reclamar. Não é como se a Fórmula 1 estivesse pedindo migalhas, amínguas, né? Já esteve, mas com o Pires na mão. Não, a Fórmula 1 tá no auge, tá no hype, tá surfando na onda. Então, eu não sei... Assim, eu acho que, na verdade, é só um choque assim que o Domenicali deu para tentar emplacar mais corridas sprints, na minha opinião. Pode ser, vamos aguardar. Acho que um correto assim é chegar... Eu acho que eles querem chegar a um número de pelo menos 12 corridas sprints no ano. É isso. Beleza, agora vamos então para o craque da corrida, o piloto da corrida? Vamos. Tá, então vamos lá. Vou fazer a chamada para o corte. Piloto do dia!
Vai, Xenão, fala o piloto do dia pra você. Piloto do dia? Olha, infelizmente eu vou ter que concordar com essa apresentadora aqui. Eu não falei nada. Você não ainda. falou nada, você tá com a camiseta. Você não falou nada, mas piloto tá com essa... do dia. Olha aí, você tá com a camiseta do piloto do dia, então vou ter que concordar com essa apresentadora. Essa apresentadora parcial, que o piloto do dia foi o Max Verstappen, não tem jeito. Piloto do dia Max Verstappen, não tem nem... Não tem... Pra mim ele foi o piloto do final de semana. Max Verstappen. Teve até, eu postei, né, toda feliz que o Verstappen ganhou e tal. Teve lá um seguidor, porque agora eu tô postando mais de Fórmula 1, muita gente chegou, muito obrigada, inclusive me segue lá, Isadora Mundim, que agora meu sobrenome eu mudei, @Isadora Mundim. Ele falou, aproveita, porque essa vai ser a única vitória do Verstappen. Eu falei pra ele, eu estou feliz porque eu achei que ele não ia ter nenhuma. Com aquele trator que apresentaram para nós no início do ano. Eu tô muito feliz, e já foi foi qual? A terceira desse ano? Terceira. A terceira vitória desse ano. Então, assim, eu não espero, a gente não tá disputando o campeonato. Ele tá em terceiro lugar por causa dele, não é nem pela Red Bull, é pelo Max Bull. Então, o que vier... Pra mim ali, essa vitória, esse final de semana, essa dominância, tá perfeito. Na próxima ali, a gente continua vendo o que vai dar entre Norris e Piastri. Né? Mais alguma coisa? Não, piloto do dia, Max Verstappen, de forma unânime. Unânime. Né? Piloto do final de semana. Deu um refresco pra gente aí de um campeonato modorrento, né? Entre... onde os dois pilotos da McLaren ficam revezando as vitórias. Dois pilotos que parecem que não querem disputar. Dois pilotos que parecem que correm com medo de desagradar os seus patrões, com medo de desagradar alguém de cima. Patrocinador, sei lá. Então, num campeonato super triste, que não é triste porque o Max não tá liderando. Não, nada a ver, gente. É triste porque os dois pilotos parece que eles não querem disputar o campeonato, parece que eles têm medo de correr, de cometer algum erro. Né? Então, isso que desagrada. Imagina, em um cenário hipotético, esses dois carros aí da McLaren fossem Verstappen e Hamilton. Ah, não, mas aí já tinha explodido o mundo, você sabe muito bem, ó, os dois, na primeira corrida, já teriam tretado. Não, tanto que esse campeonato ia estar louco, ia estar legal. Não. Não, tira o Max, vamos colocar Russell e Alonso. Também. Pensa. Nossa, o que o Alonso nosso Alonso é um dos pilotos que mais fazem o caos ia estar tóxico esse campeonato. Tóxico. Bom de ver. Tóxico no bom sentido. Isso. Pra gente assistir e ver Entretenimento. Disputa. Entretenimento, gente. Entretenimento. Nossa senhora, você acha que o Lewis Hamilton ia devolver a posição pro Piastri? Jamais. Você acha? Você acha que o... Ele ia ser punido depois da corrida, mas ele não ia devolver a posição. Ah, eu não sei. Tá, bora lá então. Bagre do dia. Bagre do dia hoje foi difícil, na minha opinião. Eu não vi nenhum piloto assim eu não vi nenhum piloto com uma atuação tão ruim assim. Talvez o Stroll, né? Porque ele foi o último. O Stroll, porque ele chegou na última colocação, conseguiu ficar atrás das Alpines. Acho que o Stroll ganha aí o prêmio de bagre do dia, porque ele conseguiu ficar atrás das Alpines, que estão andando aí com o motor de Clio 1.0. Motor horrível, o carro não anda de jeito nenhum, e mesmo assim ele chegou em último, né? Dos pilotos que terminaram a corrida, é claro, porque o Fernando e o Nico não terminaram, o Nico nem começou. Tadinho. Eu acho que o Stroll, ele é o pior piloto do dia. Tá, eu posso ser a polêmica? Pra mim, o bagre do dia foi o Piastri, por ter cedido a posição pro Norris. Falei, tô leve. Tá bom. É isso aí, eu não concordo muito. Não precisa concordar, aceita. Qual que é a passada de pano hoje? Passada de pano! Você vai falar primeiro? Peraí, o corte. Passada de pano do dia. Pronto. Pode ir, sua passada de pano. Passada de pano. Hoje eu vou passar pano para o Sainz. Carlos Sainz, porque ele não ouviu, mas eu ouvi os narradores da Band falar que o erro foi dele. Analisando a corrida ali, eu acho que realmente a punição para o Bergman foi certa. Eu acho que o Bergman espalhou demais, bateu nele, então ali naquela hora da colisão. Ainda bem que não acabou com a corrida de nenhum dos dois, mas eu acho que... Eu passo pano para o Sainz, porque eu acho que aquela colisão não foi culpa dele. Certo. Não foi culpa dele, não sei, pra mim foi um lance... Você foi no banheiro na hora da colisão.
Eu tava vendo o celular. Ah, tá, desculpa. Eu acho que foi não sei, foi um incidente de corrida, just an incident. Mas assim, por ter gente, porque igual eu falei, eles não ouviram o que as pessoas estavam comentando, né? Aqui do Brasil. Mas falaram que a culpa foi dele. Falaram, eu não entendi essa punição pro Berman, tinha que ter sido pro Sainz. Eu não acho que tinha que ter sido pro Sainz. Eu acho que vai pro Sainz também, talvez. Não para de me copiar. Não, eu não sei o que passar pano hoje, nesse final de semana, sinceramente. Não foi o... Na dúvida, passa pro Bortoleto. Na dúvida, eu passo o pano pro Bortoleto, porque pelo menos ele aprendeu agora como que se faz. Aprendeu com o Alonso, com certeza ele já viu no retrovisor o que o Alonso fez e já sacou. Então ele já aprendeu aí, na próxima corrida ele já vai aplicar essa técnica. Não, provavelmente hoje ele vai ficar sem jantar, vai ficar de castigo, sem celular. Aí ele aprende, o Alonso então vou fazer essa passada de pano. É. Então vamos para a classificação final da corrida com a pontuação atualizada. Isso, inclusive agora vão faltar só 7 corridas. Só 7, cara, que campeonato extenso, hein? Nossa, só faltam 7 corridas, já foram 16 etapas, né? E vocês querendo corridas mais curtas? Parem de fazer isso comigo. O ano tá na metade. Faz isso não. A gente só tem 7. Vamos lá. Mais uma curiosidade, tá? O Max Verstappen, né, venceu a corrida com um tempo final de 1 hora, 13 minutos, 24 segundos. É a corrida mais rápida da história da Fórmula 1. O recorde era de 2003, também em Monza. Mas essa corrida aqui, né, sem safety car, sem virtual safety car, conseguiu bater com a média final de velocidade de 250 km por hora. Média. Basicamente, eles dirigiram por 1 hora. É como você pegar... você pega aí vou fazer uma viagem. E aí, durante essa viagem de 1 hora e 13 minutos, você faz essa viagem com uma velocidade média de 250 km por hora. 250. Cara, é muito rápido. Vai inventar isso não, hein, Xenon? Vai inventar isso não, hein? Brincadeira. Cara, é muito rápido. Você cobre quase 300 km, sei lá, em 1 hora. E nesse tempo eles cobriram 300 km, de fato, né? Porque toda corrida de Fórmula 1, tá? Uma curiosidade, se você sabe, toda corrida de Fórmula 1, ela tem a distância de 300 km mais uma volta. Por isso que Monza, ela é tão rápida, porque como a velocidade média da pista é muito alta, então a corrida acaba terminando com menos de 1 hora. Geralmente a gente vê corridas aí com 1 hora e meia, né? Sim. Mas Monza realmente é 1 hora e 13, 1 hora e 15, 1 hora e 20 no máximo, se tiver muitas intercorrências lá. Vamos lá. Então, e o Verstappen também falando dele, em relação à velocidade, ele quase conseguiu um hat-trick, porque ele fez a pole, ganhou a corrida, né? E não fez a volta mais rápida. Isso, ele tentou, né? Na penúltima volta, ele fez a volta mais rápida, mas o Lando Norris foi lá e tirou. Só que eu achei injusto, porque se você olhar no ponto de vista, olha aqui, olha a pessoa de novo, né? Eu acho que ele deveria ter feito porque ele bateu o recorde da Fórmula 1. Ele fez a volta mais rápida da Fórmula 1. Quantos pontos que tem o Verstappen no campeonato? Tá bom. Max Verstappen, que ganhou a corrida, está com 230 pontos. Deixa eu aumentar isso aqui que eu tô... Tá cega. Tô cega, mas tá pequena essa letra. Max Verstappen tá com 230 pontos. Bacana. 63 pontos atrás do Lando Norris. Bom, à frente, né? Atrás do Lando Norris. 63 pontos atrás do Lando Norris. Mas assim, esquece, né? E tá só passeando agora. Mas enfim, legal, né? Fez uma ponta, finalmente voltou a vencer e é isso. Segundo lugar, chegou na segunda colocação, chegou o Lando Norris a 19 segundos. Aí você falou, né? A questão, chegou a 19 segundos. Mas chegou a 19 segundos também porque eles ficaram muito tempo na pista com pneus gastos, esperando o safety car. Por isso que no tempo final de intervalo entre os dois ficou muito grande. Se a McLaren tivesse ido para uma estratégia mais convencional, só marcando o Verstappen, o gap final seria na faixa dos 6, sei lá, 7, não sei. O que já é muito, porque essa McLaren tá voando. É muito, mas assim, eu acho também... Mas eu fiz foto desses 19 segundos, eu gostei. Vamos lá, então, Lando Norris chegou em segundo e no campeonato ele é... Ele tá em segundo lugar também, com 293 pontos. Show de bola.
Em terceiro colocado, Oscar Piastri. Oscar Piastri, líder do campeonato com 324 pontos, né? Fez seus 15 pontinhos aí nessa corrida. Ele tá quantos pontos à frente do... 31? 31 pontos. 31 pontos à frente do Norris. Exatamente, né? Já começam aí as matemáticas, né? As matemáticas de resultados possíveis para o Oscar Piastri ser campeão, né? Onde para o Norris tá bem ruim. O Norris precisa de múltiplas vitórias, contando, né, que o Piastri vai chegar na segunda colocação. Esse é o problema de uma disputa entre dois pilotos da mesma equipe, onde o carro é muito superior. Você não consegue tirar muitos pontos por corrida. Não consegue tirar muitos pontos, no máximo 7, geralmente. E ainda tem essa situação, onde ele chegou em segundo, né? E de segundo para terceiro, tira pouco ponto. Né? Eu queria ser uma mosquinha para saber como que funciona ali dentro da equipe ali, porque vai chegando no final, assim, do campeonato. Imagina se fosse, por exemplo, nós dois disputando o campeonato e nós fôssemos da mesma equipe. Se você chegasse para mim e falasse assim, e aí, como que tá a estratégia para essa corrida? Eu chegar e falar assim, não sei ainda. Nossa, não me passaram nada ainda. A hora que eu vou ver e te aviso, tchau. Vou ver e te aviso. É guerra total, cara, na minha opinião. Vamos lá, em quarto chegou o Charles Leclerc. Eu queria ver o Leclerc no pódio. Eu também. Nossa, corrida passada ele ganhou, foi emocionante, assim. No ano passado ele levou Mônaco e Monza, né? Então acho que ali foi, para eles, é como se fosse mesmo uma vitória. Vale mais do que a vitória do campeonato, os ferraristas. O Leclerc, como eu te falei anteriormente, no último programa, o Leclerc ele tem poucas vitórias, sim. Só que as vitórias do Leclerc, elas são bem emblemáticas, cara. São importantes. Eu acho que eu lembro de todas as vitórias do Leclerc e todas elas são bonitas, sabe? Eu me emocionei com a vitória. Bonita. Desculpa. Desculpa. Mas assim, tem uma ou outra vitória paia dele, como por exemplo a Austrália 2022, que ele venceu assim de ponta a ponta, você nem viu ele, por exemplo. Isso é melhor ainda. Não, ótimo pro piloto, ele, claro. Né? Mas assim, ele tem vitórias incríveis, sabe? O Leclerc tem vitórias incríveis. Ano passado a de Monza foi bonita também. Nossa senhora. E no campeonato ele tá em quinto lugar, com 163 pontos. Fez 12 pontos hoje. Então assim, tá muito bem, mas eu queria, não falando em campeonato, mas eu queria ver ele no pódio. Tá lá, né? George Russell chegou em quinto com a sua Mercedes solitária. E no campeonato ele está em quarto lugar, com 194 pontos. Isso, agora acabou ficando um pouco mais distante, né, do Verstappen. Em sexto chegou Lewis Hamilton. E ele também está em sexto no campeonato, com 117 pontos. Lewis Hamilton fez o que pôde, né, largou de décimo por causa daquela punição de infração que ele teve, não foi troca de componente, tá, gente? E aí fez o que deu, né, também fez o que o carro permitia, chegando ali em sexto. É isso aí. E ele tá logo atrás do Leclerc. Qual que é a diferença de ponto deles aqui? Eu fazendo na calculadora. Acho que é quase mais de 50, né? 77. 77 pontos? Nossa, tá muito. Acho que em quali nesse ano, agora um número preocupante, né? Em quali, cabeça a cabeça, Não, tá errado. Acho que o Leclerc, ele não largou nenhuma vez sequer atrás do 46 pontos, né? Em todos os qualifiers, o Leclerc se classificou à frente do Lewis Hamilton, se não me engano, em todos do ano. Então, assim, se o Leclerc perdeu um ou dois qualifiers, então tá bem desigual essa disputa, pelo menos em qualify. E na corrida também a gente vê que tá desigual, né? Sim. Em sétimo chegou o bom e sólido Alexander Albon. Em sétimo? Ele também tá em sétimo no campeonato, com 70 pontos. Show de bola, 70 pontos, né? À frente do Antonelli. À frente do Antonelli na corrida também? No campeonato, no campeonato, né? Aí, em oitavo, chegou o nosso brasileirinho, Gabriel Bortoleto. Melhor Hulk! Somando mais 4 tentos. É o Gabriel Bortoleto que tá em 16º no campeonato, com seus 18 pontinhos. Ali no começo a gente ficou chateado, né? Olhando ali sempre ele zeradinho, mas agora, graças a Deus, ele vem numa crescente e... tá subindo, né? Tá subindo. Ele ultrapassou o Berman, ultrapassou também o Sainz. O Sainz e na frente do Tsunoda. Tsunoda já tava na frente. Quase deu já tava, mas o Verstappen quase deu volta no Tsunoda. Você quase dá uma volta no seu companheiro de equipe numa pista como Monza, porque você pode ver que aqui em Monza, ó, quase ninguém tomou volta lá. O Esteban Ocon foi o melhor colocado que tomou volta, 15º, né? Ou seja, uma pista curta que não é fácil dar a volta. Sim. Mesmo assim, ele quase deu volta no Yuki Tsunoda, né? Tanto que a hora que você vê ali na hora da chegada, a primeira Red Bull que aparece é a do Tsunoda.
Se você olhar lá atrás, tá vindo o Max Verstappen pra cruzar. Eu até confundi ali, falei, opa, não é o capacetinho branco. Pois é, então... Enfim, bela posição, né, do Gabriel Bortoleto. Sim. Chegando em quarto. A estratégia dele foi boa, claro que ele largou em sétimo, né, mas largou em sétimo, chegou em oitavo. Beleza, mas também o Alexander Albon fez um trabalho magnífico, ele foi um piloto que largou de pneus duros, estendeu ao máximo, um ritmo muito bom, e quando ele parou, ele ainda voltou à frente do Bortoleto. E voltou logo passando o Antonelli. Ele voltou próximo do Antonelli, ultrapassou o Antonelli. E foi nessa situação onde o Antonelli ele espremeu o Albon para fora da pista. E aí o Antonelli tomou a punição, né, de 5 segundos. E o Antonelli já tinha uma black flag de track limits, né, ele estava passando os limites de pista. E aí o Antonelli tomou esses 5 segundos. Mas enfim, o Alexander Albon, ele teve um ritmo sensacional nesse final de semana. Por isso, assim, que o Bortoleto chegou em oitavo, só que também por muito mérito do Alexander Albon. Foi que teve um desempenho muito bom, né? Eu acho assim, e eu acho triste pro Sainz, que, né, não sobressai em cima do Albon, porque o Albon é excelente. Graças a Deus, né? O Albon, graças a Deus. Ele é um ótimo piloto. Eu acho que ele até merece estar numa equipe já... Com certeza. Maior. Eu acho o Alexander Albon um grande piloto. E aí, em nono, chegou o Kimi Antonelli, né? Marcando aí 2 pontinhos. Eu acho que o piloto, quando ele vê o Kimi Antonelli ali pelo retrovisor, ele já fala, meu Deus do céu, ele já começa a rezar ali. Nossa Senhora, passa ou fica, pelo amor de Deus, não chega perto de mim, não. Pois é, Kimi Antonelli, esperávamos aí uma reação, né, nessa etapa europeia, mas... Em casa, né? Essa parte europeia do campeonato, o Antonelli zerou quase tudo, cara. Nossa Não, então falando senhora. assim, ele tava em casa, né, nessa corrida. Sim, correndo em casa. De novo, novamente, né, porque teve também Imola, mas, putz, cara, ainda toma essa punição chata. Poderia ter chegado em sétimo, não, chegado em oitavo também, mas mesmo assim. E ele tá em oitavo no campeonato, com 66 pontos. Pois é, atrás de uma Williams. Sim. Não tá legal, cara, não gostei, ainda bem que assim... Espero que esse ano seja de aprendizado e ano que vem ele venha bem mais forte. Em décimo, Zach Hadjar, da Racing Bulls, em décimo. E ele tá em nono no campeonato com 38 pontos. Fez seu pontinho e garantiu mais um ponto. Ele subiu bastante, né, na última corrida, quando ele conseguiu os 15 pontos lá em... Onde foi? A Holanda? Uhum. E então, é Zach Hadjar aí, o terceiro Hulk. Ele largou dos boxes, não foi? Foi, então sim, fez uma grande corrida também de recuperação. Em 11º, o Carlos Sainz, que deveria ter marcado pontos, né? Mas aí teve muito entreveiro. 11º, de novo, Carlos Sainz, aí triste. E ainda chegou bem, porque teve a colisão com o Berman. Mas... Quebrou um pedaço do carro. Deveria ter pontuado, né? Ele deveria estar na posição ali talvez até disputando roda com o Gabriel Bortoleto e o Kimi Antonelli. Não, deixa ele esquecer. Tá. Oli Berman chegou em 12º. O Berman, deixa eu achar o Berman aqui no campeonato. Ele tá lá embaixo. Ele tá em 17º, né, com 16 pontos. Tá empatado ali, né, com o Carlos Sainz. Pois é. O Oli Berman também, assim, uma Haas não tava com um ritmo, assim, muito bom nesse final de semana, novamente. Essas equipes aí, Williams, Racing Bulls, Haas, Aston Martin, Alpine, a própria Kiki Sauber... Tem uma variância muito grande, né, de desempenho. Tem final de semana que uma se sobressai, outro final de semana outra. Então, igual a Racing Bull, semana passada, ela estava muito forte, né? O Lawson só não pontuou porque teve o entreveiro dele de novo, o entreveiro dele com o Sainz. Mas tem muita variância. Só que nessa variância aí, tem alguns sobressaindo, como por exemplo o Albon. O Albon tem sobressaído mesmo com esse desempenho que tem muita variância. Com muita variação. E também o Zach Hadjar, né? No caso. Em 16º, o Pierre Gasly. Pierre Gasly. Outro piloto que eu sou fã. Não, errei, desculpa. 13º, né? O Yuki Tsunoda. Tá, já tava em 16º ali, né? 13º, Yuki Tsunoda. Tsunoda é que tá em último dos pilotos que tem pontos, né? Porque o último era o Colapinto. Então, o Tsunoda tá em 19º do campeonato. Assim, o novo chefe de equipe, né, o Lohan Maki, para mim ele tem ele já até falou isso e tem uma função, tem um objetivo que é fazer esse carro 2 da Red Bull render. Não é o que tá acontecendo. E não é o que tá acontecendo. O Tsunoda teve até um brilhareco lá em Spa-Francorchamps, né? Foi para Spa-Francorchamps, olha aí que ele teve uma pontuação mais alta. 4 pontos?
2 pontos. 2 pontos? Não, Yuki Tsunoda. Isso é Tsunoda? Sim, pega aí a linha de tempo dele. Aqui, ó. Não, isso foi bem... Tem que ser agora, porque... Agora não tem, ó. 2 pontos, que ele marcou 2 pontos aonde? Na Hungria. Ah, Na não. Holanda. Eu acho que foi na Holanda mesmo. Não, foi em Spa-Francorchamps mesmo, se não me engano. Porque ele se classificou bem, mas aí na corrida teve algum problema de estratégia. Acho que foi isso. Mas assim, teve ali um esboço de reação. Eles até comentaram que colocaram um upgrade que estava só no carro do Max, no carro também do Tsunoda, um assoalho novo, porque tinha um assoalho reserva que seria para o Verstappen se o do Verstappen estragasse. Mas eles decidiram utilizar esse assoalho novo no carro do Tsunoda para ajudar ele na confiança. No fim das contas, o Tsunoda continua... 2 pontos. 2 pontos, marcou 2 pontos no último GP, e não é o que se espera de um piloto da Red Bull. O que se espera do Tsunoda é ele ali na 7ª colocação, na 6ª, disputando, né, de forma mais ferrenha com os pilotos da Ferrari e Mercedes. Mas não é o que está acontecendo. Então, ele continua errando nisso. Eu não sei, né? É complicado. Aí, agora, 14º, Leon Lawson. Né? O Lawson que tá em 15º no campeonato. Nossa, ainda tá na frente do Tsunoda. Do Tsunoda, cara. 15º. Então, assim, 4 posições à frente. O Liam Lawson. Nossa, que com 20 esquisito. pontos. Empatado com o Pierre Gasly. Esteban Ocon em 15º chegou. Ocon tá em 13º no campeonato com 28 pontos. 16º chegou o Pierre Gasly. Com um contrato renovado. Tá mais feliz. Também tá em 14º, também com 28 pontos. Com 20 pontos, empatado com o Liam Lawson. Isso, 17º Franco Colapinto. Zerado. Zerado. Acho que ele não vão renovar o contrato com ele, não. Também acho que não. 18º, Lance Stroll. Stroll, olha, procurando o Stroll aqui embaixo. Ele tá lá em cima, Ele tá lá cara. em cima. É mais esquisito, é tipo uma vaca em cima da árvore. Ele tá em 11º no campeonato, com 32 pontos, à frente de Fernando Alonso. 2 pontinhos à frente do Fernando Alonso. Olha pra você ver, em quantas corridas o Lance Stroll pontuou? 5. 6. Ele pontuou 2 vezes. 2 pontos, não? Na primeira etapa. 1, 2, 3, 4, Isso. 5 corridas. Em quantas corridas o Alonso pontuou? 6. 6. Então o Alonso pontuou mais vezes que o Lance Stroll. E o Alonso teve posições mais altas também. Sim. Né? Olha lá, chegou a marcar 10 pontos, né? Uhum. Marcou 6, marcou 2 vezes 6 pontos, 4, assim. A questão é o seguinte, o Fernando Alonso, você pode ver que a primeira metade do campeonato, mais ou menos, ele não pontuou em nada, não teve pontuação, teve muitos problemas. Hoje mesmo, teve mais um problema. Hoje era para ele ter chegado pelo menos em 10º ali, sabe? Era para ele ter pontuado hoje o Alonso. Então ele tá tendo muita má sorte também. Ele é um piloto melhor que o Lance Stroll. O Lance Stroll, ele tá ali em cima porque você não sabe porque ele tá lá, sabe? Do nada ele... Por exemplo, aqui o Alonso não pontuou hoje, né? Abandonou. Aí próxima corrida, do nada, o Lance Stroll chega em 5º. Do nada. Aí depois ele não pontua mais 10 corridas. E o Alonso vai pontuando bonitinho. E no final, o Lance Stroll termina na frente do Alonso, sabe? É uma situação entre os dois que não dá pra você não pode ver só os números friamente. E agora os pilotos que não completaram a corrida, né? Fernando Alonso, né? Did not finish, DNF, não chegou. Parou na 24ª volta. Em que posição que ele está? Acabei de falar, ele tá em... Quem se fala? Alonso. O Alonso tá em 12º, eu falei dele. E em último, né? Que nem completou, é DNS... Did not start. Ele não começou. Não é DNQ, nem DNS, é DNS, did not start. Ele não começou a corrida literalmente, né? Na volta de apresentação já chamaram ele pro box. Tadinho. É isso, né? Infelizmente. E ele no campeonato, Nico Hülkenberg tá em 10º, com 37 pontos. É o seguinte também, né? Só uma ponderação que eu queria falar. Ponderação não, né? Uma curiosidade. Muitos carros, muitos motores, né, estragando esse ano, muitos problemas mecânicos. Eu tô vendo muitos problemas mecânicos nesse último ano. E os Mercedes? Os Mercedes também, né? Claro, não diretamente ligado ao motor, muitas vezes é uma peça auxiliar. Como no caso da McLaren, foi um sistema de lubrificação, sistema de óleo. Então, às vezes é um periférico.
Mas, assim, no geral, muitos problemas mecânicos esse ano, na minha opinião, assim. Na minha opinião não, né? No que eu tenho visto. Sim. E é isso. Campeonato de construtores agora. Né? Vamos pegar aqui campeonato de construtores. McLaren, já pode entregar o troféu. Faz uma festona, uma cerimônia ali. 617 pontos. Então, assim... Os caras preocupados em maximizar o resultado da McLaren, porque eles estão muito preocupados, né, com a Ferrari. A Ferrari está muito próxima da McLaren no campeonato de construtores. Ó. Ferrari tá só 400 pontos atrás. Só com 280 pontos. Justamente. Sério, então, assim, gente. qual que é... Ferrari nem pontuou na corrida passada. Cara, nenhum dos pilotos. Desculpa. Já era... Desde já faz 3, 4 corridas que já deveriam falar assim, não se matem aí na pista. Façam tudo que você quiser. Sabe? Porque eles falam que preocupam tanto com o campeonato de construtores. Tá ganho, gente. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. 617. McLaren. 617. A Ferrari tem que se preocupar. A Ferrari sim tem que se preocupar com a Mercedes, que está com 260 pontos em terceiro lugar. E conseguiram os 12 pontinhos hoje, tá chegando, tá? E há 40 pontos atrás da Ferrari, né? Então. 20. 20, eu tô olhando aqui. 20 pontos. Então, assim, realmente quem tem que ficar preocupado é a Mercedes. Então, mais uma vez, como no ano passado, Mercedes e Ferrari disputando aí o segundo lugar, né? Não, ano passado foi... Foi, né? Ano passado foi a McLaren que venceu. A McLaren venceu e ficou de novo Mercedes e Ferrari disputando o segundo lugar. Sim, tá, que até o Charles Leclerc ficou muito chateado porque não conseguiram, ele e o Sainz, lembra daquela corrida, na última corrida? Ficou decidido na última corrida do Campeonato de Construtores. Mas enfim, então a Ferrari está com 280 na segunda colocação e na terceira colocação a Mercedes com 260. E aí tá fazendo falta, né, os pontos do Antonelli. Estão fazendo falta esses pontos. Estão fazendo, né? Assim como a Red Bull tá precisando de ponto do Tsunoda, porque é Max Bull, todos os 239 pontos. Não, né? O Tsunoda fez alguns. Fez pontos. Tá, os 230. Os 9 é do Tsunoda. Gente, é do Red Bull com 239 pontos. Eles estão aqui 21 pontos atrás da Mercedes. 21. Não chama Red Bull, chama Max Bull. Max Bull. Cara, 21 pontos. Se eles tivessem um piloto, tipo assim, um outro piloto que fizesse pelo menos 21 pontos nessas últimas 16 etapas, 16 etapas, o cara pelo menos marcando um pontinho, no mínimo um pontinho em quase todas e em uma ou duas marcando o quê? Marcando 5, marcar uma em 15, em uma corrida marcar 5 e nas outras todas marcar só 1. A Red Bull já estaria disputando com a Mercedes. Exatamente. Agora imagina se a gente tivesse, a Red Bull tivesse um piloto decente de fato, que estivesse ali marcando 4, 3, 5, 4, 3. A Red Bull estaria de boa na segunda colocação. Estaria. Então, para vocês verem como faz falta, né, um piloto, um segundo piloto ali, não falando segundo piloto porque ele é capacho, mas um outro piloto, né, que rende. É porque existe um 2, né? Um piloto, 2 pilotos, um primeiro e o segundo. Putz, mas é incrível, 239 pontos, cara, incrível. E assim, a anos-luz de distância da Red Bull tá a Williams em quinto lugar, com 86 pontos. Em sexto, temos a Aston Martin com 62 e ele disputando ali com a Racing Bulls, que eu acho que corre o risco de terminar o campeonato na frente da Aston Martin, né? A Racing Bulls, né? Que deu uma acendida. Racing Bulls deu uma acendida, tá com 61 pontos, então tá um pontinho de diferença. Se tivessem conseguido pontuar, já estariam empatando, se outro piloto conseguisse pontuar. Quem pontuou foi o Hadjar, né? Isso, marcou Hadjar fez um pontinho, então se o Liam Lawson tivesse pontuado, né, tivesse ali conseguido algum ponto hoje, eles estariam empatados com a Aston Martin, hoje já teriam ultrapassado, então ficar de olho neles na próxima corrida. E aí você vê esse bom desempenho dos pilotos da Racing Bulls, a Liam Lawson, que já foi para Red Bull, agora ele tá melhorando, tá conseguindo pontuar, acho que ele melhorou, fez as terapias, tá com a terapia em dia, voltou a pontuar. Se pegar ele e colocar de volta na Red Bull, ele não vai dar conta. Esse carro ele tem algum problema, porque não tem jeito. Tsunoda fazia um bom trabalho na Racing Bulls. Não é que o Tsunoda é um piloto ruim, não é. Mas na Red Bull, segundo o carro, é complicada ali a situação. Ninguém tá conseguindo. Eu acho Chamem o Daniel Ricciardo de volta. Eu acho que a Racing Bulls, se o Tsunoda tivesse continuado na equipe,
ela já estaria ali talvez até em quinto na pontuação, Sim. porque ele estaria maximizando melhor aí, maximizando, né, de fato, os resultados da Racing Bulls, porque ele é melhor. Você teve aí essa quebra com o Lawson voltando para a equipe, então ele teve que se readaptar ao carro. Sim. Você teve também o Radiar estreando. Novo. Então, na minha opinião, o carro da Racing Bulls ele tem um potencial muito grande. Até no começo da temporada, onde o Tsunoda estava na Racing Bulls, aconteceram ali erros de estratégia, onde a Racing Bulls poderia ter marcado mais pontos no começo do campeonato, e o carro deles está muito bom, está evoluindo. Então, para mim, o correto é a Racing Bulls terminar o ano na quinta colocação. Se não terminar, vai ser um pouco também por você ter essa situação. E por falta de tempo também. Por falta de tempo, porque você tem poucas corridas. O fato de você ter um piloto que é novato, e outro piloto que caiu lá de novo. Isso, e ele teve que se readaptar psicologicamente, porque eu acho que deve ter sido um baque muito forte ali pra ele, pro Liam Lawson. E espero de coração que a Red Bull não invente de subir o menino Radiar pro ano que vem, porque a gente sabe que é nítido que ele não é um piloto que tem ali um psicológico muito forte. A gente já viu algumas situações que é super normal, tá estreando ali na maior categoria de automobilismo mundial. Então, acalmem-se os nervos, coloca outra pessoa ou deixa o Tsunoda lá no que vem. Mas eu acho que o Radiar já evoluiu bastante. Mas se ele for pra Red Bull, já era. Não sei, vamos ver. E paramos em sétimo, né? Em oitavo temos a Sauber, com 55 pontos. Sauber que já esteve em último no início do ano. Gracinha da Sauber. Sauber fizeram 4 pontinhos, né, nessa corrida e tá com 55 pontos. Tá muito longe não, hein, da Racing Bulls. Vai que no final do ano teremos Sauber e Aston Martin disputando aí o sétimo lugar. A Haas em nono com 44 pontos e a Alpine em último com 20 pontinhos. E eu acho que vai ficar por aí mesmo. Por aí mesmo? Vai ficar. Não vai. Eu acho que dessas equipes aí, Alpine não vai, Haas, não sei, mas a Alpine não vai muito mais não. Tá muito longe. A Alpine? Sim. Não, a Alpine pra mim não chega na Haas. A Haas também, ela tem seus brilharecos, é uma equipe que tem também o desempenho dela oscila demais, né? Eu acho que é uma das equipes que mais tem oscilação de desempenho é a Haas. Eu esperava mais dessa equipe esse ano. Sim. Mas é isso, eu acho assim, o que eu acho que pode ter de mudança nessa parte de baixo na parte de cima da tabela vai ser Mercedes versus Ferrari, né? Na parte de baixo, a disputa que eu quero ver, que eu acho que vai acontecer, vai ser Williams, Racing Bulls e Aston Martin. Sauber eu não acho que ela vai subir mais, mas eu acho que vai ter Aston Martin, Racing Bulls e Williams disputando aí, né? Então o Sainz vai ter que ajudar um pouco mais o álbum para sustentar essa quinta colocação da Williams. Sim. Vamos então ver aqui algumas falas dos personagens, né, da Fórmula 1, alguns comentários aqui, motorsport.com.br, tá? Aqui é uma notícia falando a manchete: Fórmula 1, chefe da McLaren diz que troca de posições em Monza foi justa. É claro que ele vai falar isso, né? Foi ele que mandou. André Stella, para quem não sabe, ele já foi engenheiro, ele era engenheiro do Alonso na Ferrari. E também acho que ele foi na época da Renault. Então, assim, da Renault. Daniel Ricciardo. E ele esteve em momentos assim, onde ordens de equipe foram feitas, como por exemplo ali na Alemanha 2011, não sei se você... Que memória de elefante que esse homem tem. Acho que foi a Alemanha 2011, não sei se foi a Alemanha 2011 ou 2010. Eu não sei, Mas sou péssima com isso. Aonde ele falou assim, né, mandaram pro Massa, o Felipe Massa tinha largado acho que em quarto, e ele fez uma ótima largada e já foi para a primeira colocação. O Massa fazia largadas incríveis. E ele sustentou a primeira colocação na frente do Alonso por muito tempo. Aí o Alonso chegava, depois distanciava. Aí ele chegava, distanciava. Aí na última vez que ele chegou, ele falou: tô muito mais rápido. Tá vendo que eu tô muito mais rápido que ele? Tá vendo? E mandar trocar de posição. E ele falou assim pro Massa: Alonso is faster than you. Can you understand this message? Ou seja, captou? Ele fala: no, I don't speak English. Oh, no, I don't speak. Tem até camiseta, cara. Isso é muito pai aqui. Foi 2010 mesmo. Fernando is faster than you. Seria a última vitória, né, do Felipe Massa, e uma vitória, eu acho que um ano depois dele voltar para a Fórmula 1, depois da molada. Não um ano depois da molada.
do incidente. Foi muito paia isso. Enfim. Mas enfim, que ele falou? Ele falou aqui que ele afirmou que a decisão de trocar os pilotos de volta, né, dos pilotos de volta se encaixava, entre aspas, dentro dos princípios com quais fecha aspas, com quais a McLaren gosta de competir, pois busca preservar a igualdade entre os pilotos. Eu não vi igualdade nenhuma nessa corrida. Que igualdade foi essa, justamente? Que igualdade existe você parando o piloto que está pior na pista antes, sendo que parar antes é uma vantagem tática, undercut. Quando você manda trocar de posição, você não está falando de igualdade. Não existe igualdade, não existe democracia. Porque eu acho que a única coisa que vai existir na igualdade é a disputa de pista. Não vou falar. Tá. E a P da equipe fazer o seu trabalho de chamar quem tá na frente primeiro e pronto. Tá bom. Enfim, esse assunto já deu DR no começo do Xenocast, não vamos falar sobre isso mais não, porque eu aposto que alguém aqui vai comentar que um concorda, outro discorda também. É muito delicado, né? E eles falam, a entrevista é igual você falou, aquilo em relação a falar uma forma muito corporativa, parecendo que é uma forma de empresa. Parece que você tá assistindo Severance. Tipo aqui, ó. Abre aspas de novo, fala dele, do André Stella. E onde quer que o campeonato vá, o importante é que ele seja realizado dentro dos princípios e dos valores. Princípios e valores da empresa, Não, né? Parece aquele quadrinho lá, nossa meta, nossos valores. Isso. De corrida que temos na McLaren e que criamos com os nossos pilotos. Criamos o quê? Eles falam todo dia para cima do piloto. Não, tem que obedecer a equipe. Cara, parece que eles são funcionários Talvez assim... seja por isso que o Piastri não tem expressão, tadinho. O bichinho já não tem nem o que fazer, ele não parece tipo assim que eles estão sendo doutrinados, parece Severance mesmo, sabe? Aí... vai que ele tem algum chip, a hora que chega lá na hora que ele passa a catraca do paddock, quem assistiu a série vai pegar a referência. Tem um chip aqui. Porque eu nunca vi, eu nunca vi dois pilotos tão submissos à equipe. Eu nunca vi. Dois pilotos estão disputando o título tão submissos à equipe. E quando o Norris faz alguma coisa assim, de eu falar, não, mas o Norris às vezes ele bate o pé. Ele só reclama nas entrevistas, porque se fosse realmente... Gente, aquela coisa do Lewis Hamilton e do Alonso, tem um vídeo de um jogando um boné no outro. Não, foi o Hamilton jogando boné no Rosberg. Foi no Alonso, não, mas tem uma treta deles Rosberg. também. Foi o GP do Texas, né? GP do Texas. GP das Américas, lá no circuito do Texas, Austin, 2015. Como é que chama? Cota, 2015, onde de fato o Hamilton ele humilhou o Rosberg na corrida. Então assim, aí ele foi e jogou o boné o boné que tava com o número 2. O boné de segundo, ele jogou o boné de segundo pro Rosberg. Cara, aí o Rosberg pegou o boné, jogou assim, ó, jogou meio que na direção do Hamilton, e ele ficou incrédulo assim, falou: cara, nossa, aquela disputa. Não, foi tão tensa a disputa que um dos dois despirocou, né? Que foi o caso do Rosberg, ele aposentou depois de ser campeão, cara. Já viu que esses pilotos, quando dá uma despirocada, tudo vai morar no meio do mato? Igual o Vettel, Daniel Ricciardo. Se vocês derem um clique pra olhar o Instagram do Daniel Ricciardo, ele tá parecendo o pai do mato. Tá, aqui, ó. O que ele falou? Continuando falando, né? Mais uma fala corporativa, abre aspas, por isso buscamos o interesse da equipe e para maximizar, né, o máximo possível esse interesse. Precisávamos ir primeiro com o Max, depois ou com o Oscar, depois com o Lando. Mas a intenção clara era que isso não resultasse em uma troca de posições. Claro que não é o que vocês querem, mas vocês estão agindo de uma forma que vai dar pela segunda vez, vocês tentando capitalizar o máximo possível. É aquela coisa de discurso de equipe, de empresa que fala e não diz nada, mas sempre de manhã chega lá segunda-feira, vamos maximizar os resultados, não temos preferidos, aqui somos uma família. E priorizar o interesse da equipe. Qual que é o interesse da equipe? Não falaram? Vamos priorizar o interesse da equipe. Qual que é o interesse da equipe? Gente, qual que é o interesse da equipe? Não é ganhar um campeonato? É favorecer o Norris. Não. Sem vergonha. O interesse da equipe é ganhar um campeonato. Vocês fizeram um carro top, ganhar um campeonato, e vocês estão aonde no campeonato? 617 pontos.
Porque não é possível ele falar que o interesse da equipe é ganhar o campeonato de construtores, porque isso já tá ganho, gente, pelo amor de Deus. Vocês não fizeram o carro... ganância. O que é isso? Vocês acabaram de fazer o melhor carro do mundo, da Fórmula 1. Vocês fazem tudo certo. A gente não tá falando pra vocês falar... A gente tá dizendo assim, ó... Não, McLaren, faz o seguinte... Coloca os dois aí pra se bater na pista, coloca uma estratégia diferente do outro pra eles se degladiar. Não! É só fazer o básico que todo mundo sempre fez. Para primeiro a melhor estratégia, que não é a melhor estratégia tipo assim, eu vou cagar na estratégia do piloto que tá atrás. Não, é simplesmente só a melhor no sentido de que vou parar uma volta antes. Quem tá na frente, não é, a gente tá falando para você destruir a corrida de quem tá atrás, então, não é isso. Então, no caso, a melhor estratégia quando você fala é quem tá na frente. Isso, quem tá na frente tem a preferência da melhor estratégia. Sim. Só isso. Enfim. Eu acho que tá ficando muito grande. A gente já pode dar uma... Não, vamos só terminar aqui mais umas faladas, né? Falando em cota, por que eu tô falando pra gente terminar? Cota. Porque falando em cota, tá acontecendo hoje, já largaram. Né? Hoje, domingo, provavelmente, quando você assistir, você vai me contar aqui no futuro quem ganhou. A disputa da WEC, lá no Texas, tá? Então, eu quero aproveitar para falar para você que ainda não comprou o seu ingresso da WEC, do ano que vem, nas 6 horas de São Paulo, que o setor B já vendeu todos os ingressos. Nossa. Corra, gente, corra. Sério? Do FIOEC? FIOEC, setor B, cara, acabou. Sensacional, porque, de fato, te falarem, melhor evento automobilístico do Brasil. Melhor. Melhor tá? Fórmula 1. Não é o maior, mas é o melhor. Te garanto. Mas em termos de entretenimento, pra mim é o maior. Sim, não, eu falo melhor juntando tudo. Mas assim, em termos de extensão também, sabe? Claro. De muita coisa pra fazer. Isso, tudo. Maior, melhor que eu falo, em qualidade, tempo de corrida, entretenimento. Isso, eles pensam no público. Pensam demais. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. Vale super a pena, tá? A gente tem o nosso cupom, que é o cupom XenonCast. Entra lá no site, coloca, que você vai conseguir seu descontinho no ingresso. Isso mesmo. A noticinha aqui também mais atual, né? Fórmula 1, Berman, também do Motorsport. Berman fica próximo de suspensão de corrida após batida com Sainz. Faz a carteira? Quantos pontos ele tem? Cadê os pontos? Nossa, tá com 12 pontos. Tá com 12? Não, 12. Como que ele tá perto e o Antonelli não? Tô querendo ver como é que tá a carteira do Antonelli também. A 2 pontos, ele tá com 10 pontos, cara, na carteira. Não sabia que tinha tantos pontos assim, não. Gente, pois é. Mas pode ser também daquela vez que ele correu antes pela Ferrari, ele não bateu? Sim. Ou foi na Haas? Não, ele teve uma corrida pela Ferrari e pela Haas ano passado, né? Acho que foi pela Haas que ele bateu. Aqui, ó. 2 pontos em 2024, GP de São Paulo, 2024, né? Pela Haas? Acho que era Haas. Aí foi a colisão com o Franco Colapinto. Aí, nesse ano, já foram 2 pontos em Mônaco, mais 4 pontos na Inglaterra e mais 2 agora. Eita. E o Carlos Sainz envolvido em 2 dessas, hein? Vamos lá. Aqui o Hamilton dizendo, né, que o Hamilton não tem o carro para lutar por pódios, né? Mas pelo menos o Hamilton falando aí que tá aliviado, abre aspas, estou aliviado hoje e muito feliz com a recuperação que fiz uma largada muito boa, fui espremido entre 2 carros e por isso fiquei mais lento, mas depois fiquei feliz com a posição em que estava na curva 1 e na curva 4. Ele ficou no trenzinho do DRS, né? Também um pouquinho. Depois disso, fiquei muito perto de Russell. Então assim, basicamente o Hamilton voltando a ter declarações mais positivas, porque ele estava com declarações assim muito lamentáveis, na minha opinião. Preocupantes. Acho que eu fico triste para um campeão, 7 vezes campeão aí, com muito essas pesadas. Falas. Sim. Agora o Charles Leclerc, mais uma notícia do Motorsport, né? O Leclerc comenta 4º lugar em Monza. Pódio era impossível, de fato era impossível, né? Infelizmente. O pódio. Vamos ver aqui. Então, coisa legal para ele falar. Na primeira volta, abre aspas, na primeira volta foi muito difícil, tive dificuldade para deixar os pneus na temperatura certa, eu estava deslizando muito e meus pneus traseiros superaqueceram rapidamente. De fato, no começo ele estava escorregando muito. Eu vi depois que ele até estabilizou um pouco o desempenho dele. Mas no começo ele estava muito ruim mesmo o desempenho dele. Naquele momento, a única coisa que eu podia fazer era controlar o superaquecimento e tentar manter a temperatura dos pneus. O problema é que perdemos muito tempo naquele momento. Então foi isso, né? Talvez ele pudesse ter mantido o Piastri mais tempo atrás, né? Aqui, uma notícia do Norris
deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas. Tô nem aí. Agora Bortoleto, né? Novamente Motorsport. Bortoleto avalia a 8ª colocação no GP da Itália. Bons pontos, entre aspas. Com certeza, Bortoleto. Só vai melhorar. Questionado pela Band após a corrida no Templo da Velocidade, Gabriel admitiu a culpa pelo pit stop problemático. Abre aspas, nem sei se tinha carro para chegar onde chegou. A equipe fez um ótimo trabalho. Acho que no pit stop eu coloco em mim essa, porque eu entrei rápido. Eu sabia que a gente estava disputando por posição. A gente deu um pouquinho rápido. Eu acho que parei uns 10, 15 centímetros a mais do que eu deveria. E aí travou um pouquinho a roda dianteira direita. Sim, o pessoal comentou isso. Falou, depois vamos ver onde ele parou, porque parece que ele tinha parado um pouco longe mesmo. Porque os mecânicos eles ficam posicionados num lugar e eles estudam, o piloto e todo mundo ali treina para que ele pare naquele lugar. Isso. Sei lá, 5 centímetros faz uma diferença muito grande, né? Porque onde o pneu vai encaixar ali já vai mudar. Por isso que demorou um pouquinho mais. Continua ele falando, a gente sabia que estava apertado e eu entrei rápido no pit stop ali, mas faz parte. Eu acho que ali não mudou muito a nossa corrida. Eu acho que era ali que o nosso ritmo estava. De fato também, assim, querendo ou não, ele não tinha muito para onde ir, tá? De fato. Então, eu passo pano para essa também para ele. Sim. Sobre o 8º lugar, herdado após Andrea Kimi Antonelli ser punido por incidente com Alex Albon, o brasileiro avaliou positivamente, abre aspas. Claro. Chegar na frente do Antonelli porque ele teve uma punição é algo a mais. Porque, teoricamente, a gente sabe que as Mercedes são carros mais rápidos, com certeza, né? Não só teoricamente. E bom, eu fiquei feliz de conseguir manter o ritmo com ele, principalmente no final ali, eu consegui manter bem os pneus. E de fato, assim, ele estava até legal, ele estava acho que no máximo 3 segundos do Antonelli. Então assim, numa situação normal, se fosse o Russell, por exemplo, o Russell teria tomado a punição, mas ele teria colocado 10 segundos em cima do Bortoleto. Ele teria anulado a punição. A distância estava curta em relação ao Antonelli. Exatamente. E isso o Antonelli que estava com pneus mais novos com relação ao Bortoleto. O Antonelli parou depois do Bortoleto. Ei, McLaren, vocês perderam, hein? Vocês colocam esse Bortoleto, o Bortoleto já era campeão. Foi uma coisa que eu percebi que, assim, que ele estava mantendo o ritmo bacana atrás do Antonelli com pneus mais novos, numa Mercedes. Sim. Né? Continua aspas, e o Albon foi aquilo, cara. Ele fez uma estratégia oposta, ele começou com os pneus duros e o pneu duro era muito bom. Ele durava bastante para ele conseguir ótimos ritmos com o ar limpo, né? Aquele fato, você fica mais tempo na pista sem pilotos na sua frente, você pega mais ar limpo e aí você consegue fazer o pneu render mais. Essa é uma vantagem da estratégia reversa, de sair com o pneu mais duro e parar bem depois. As Williams sempre foram rápidas aqui, né? Então estou feliz, acho que foi o 8º, se eu não me engano, e bons pontos. É isso. Aqui, o que mais falar? Acho que não é mais falar, não? É isso. Que é isso. Então, assim, comente se você concorda ou discorda de alguma coisa que a gente comentou aqui. Aproveita lá para você comprar o seu ingresso da WEC, que eu tenho certeza que vale muito a pena. Vale. E aproveite o cupom de desconto da GoCase, Go Isadora. Exatamente. Tem algum desconto aí, cupomzinho, Xenon, pra deixar? Não, só vai deixar tudo no QR Code, que você tem que fazer o QR Code, tá, pra colocar. Eu sou aquela pessoa assim, eu vou falar com o nosso editor. Aí eu volto, eu vou pra frente do espelho. Olha, faça arte. Eu vou ali falar com o nosso financeiro, só um minuto. Isadora. Vou ali fazer um orçamento. Exatamente, é você que tem que colocar o QR Code pra aparecer na tela aqui. E, inclusive, eu tô pensando em fazer o meu canal à parte com os cortes do Xenoncast e algumas coisas sobre Fórmula 1. Show de bola. Então, quem quiser aí assistir... Quem não gostar também de podcast grande, for do time que quer corrida curta, vai lá seguir. É isso, conteúdos curtos. Conteúdos curtos. Então é isso, semana que vem não temos corrida, não sei se a gente vai conseguir gravar o Xenoncast trazendo notícias pra vocês, mas espero que a gente consiga sim, Espero que sim, eu espero que toda semana a gente consiga gravar, eu acho legal. Também gosto bastante. E próximo GP, só para o pessoal... Dia 17... 19 de... setembro. 21 de setembro, né? Então, 19, 20 e 21 de setembro estaremos em Brasília, mas no dia da corrida a gente vai estar aqui. Vamos pro show da Katy Perry. Quem vai pro show da Katy Perry em Brasília? Não, você vai. Eu só vou te levar para ele não quer ir, o show. Não. Eu vou com as minhas amigas e o meu motorista vai me levar. Amém. Ainda bem que você tem amigas. Que bom. Então é isso. Certinho? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Um até beijo, a próxima. E que o Xenon ilumine a vida de vocês.